Se Deus é amor, por que ele deixou Jesus morrer? Se Deus é justo, por que o inocente foi crucificado? Olá pessoal, hoje eu quero responder a dúvida: por que Jesus morreu? Por qual motivo? Para quê? Por quem? Não era melhor só perdoar os pecados? Então, vamos começar lá do comecinho. O que é pecado? Pecado é desobedecer à ordem de Deus, é quebrar o mandamento, é fazer o contrário do que Deus te mandou fazer. Todo pecado tem consequências. Assim como um crime tem consequências e você pode ir preso, o pecado é um crime contra Deus. E qual que é a consequência do pecado? A consequência do pecado é o afastamento de Deus e a morte espiritual, com a ida para o inferno. Isso é retratado em Romanos 6:23, Isaías 59:2, Tiago 1, 14 e 15, Romanos 3:23 e Ezequiel 18:20. Pois bem, no começo da humanidade, Deus criou um casal, Adão e Eva. Deus os criou perfeitos, sem pecado, sem culpa e sem problema algum. Deus colocou os dois em um jardim e só deu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que os dois fizeram? Comeram da árvore, desobedeceram a Deus e cometeram o primeiro pecado. Depois disso, essa natureza perfeita que Deus criou foi corrompida, e agora todos os humanos já nascem em pecado. Eles já nascem com a propensão e a inclinação ao pecado. Então, todos nós temos pecado, como diz Romanos 3:23. Sempre que Deus diz: não roube, não mate, não cobice, não minta, e a gente faz alguma dessas coisas, que a gente comete pecado. E como eu já expliquei, qual que é a consequência do pecado? A morte, a separação de Deus e, por consequência disso, o inferno. Só que aí, depois que Adão e Eva pecaram e Deus expulsou eles do jardim, ele fez uma promessa. Ele diz que não ia deixar as coisas assim e que ele faria algo para que a gente possa escapar da condenação e não ir para o inferno. Então ele promete que enviaria alguém que pisaria na cabeça da serpente e resgataria a humanidade. Com isso, o tempo passa, muitos e muitos séculos e milênios, e Deus escolhe um povo para ser seu. Um povo para representá-lo diante das nações, e esse povo era chamado Israel. E como esse povo era o povo escolhido de Deus para representar ele diante das nações, Deus dá uma série de mandamentos para que eles seguissem, se santificassem, não pecassem contra Deus e se mantivessem puros no mundo. Só que aí, depois da queda de Adão, o homem agora tem uma inclinação para o pecado. Então Israel não conseguiu se manter 100% perfeito. Israel peca. Porém, Deus ele dá uma forma para que eles, se eles pecassem, eles se purificassem, eles conseguissem se manter puros. E qual que era essa forma? Era o sacrifício de animais, mais especificamente o de cordeiro. E por quê? Lembra que a Bíblia diz que a vida está no sangue e aquele que pecar morrerá? Então, para que a pessoa não morresse no seu pecado, Deus estabeleceu que um animal morreria no lugar dela, e o seu sangue derramado simbolizaria uma vida derramada pela outra. Com isso, o pecador também iria ver que o seu pecado tinha consequências, e aquele animal inocente e indefeso estava sendo morto por culpa dele, para cobrir e levar o pecado dele. Só que o sacrifício de um animal não poderia te lavar de todos os pecados. As pessoas tinham sempre que estar sacrificando para que elas fossem cada vez mais se purificando e se limpando de suas impurezas. Então o pecador, ele precisava de um sacrifício perfeito, que realmente limpasse ele de uma vez por todas de todo o pecado e o purificasse diante de Deus. E é aí que entra Jesus. Jesus, o Filho de Deus, não tinha nenhum pecado, ele era como um cordeiro que Deus enviou sem nenhuma mancha e nenhum defeito por amor de nós. O Filho único de Deus, ele deixou a sua glória para, como um cordeiro, se entregar e derramar o seu sangue em nosso favor, para que nós nunca mais precisemos matar animais para nos purificar do pecado. Porque o seu sangue, santo e puro, já nos cobriu e já nos purificou de todo pecado. Quando Jesus estava na cruz, ele estava naquela posição de cordeiro, levando os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas. E agora, através do sangue dele, nós somos limpos e puros, para nos apresentar diante de Deus, assim como Adão era no Éden. Agora, você pode se perguntar: e por que Deus não simplesmente perdoa o pecado da humanidade? Por que Deus não deixa isso para lá? E por que tinha que enviar Jesus para sofrer, se ele era perfeito? Por que manda Jesus para morrer por nós? E a resposta é que Deus é justo. Como já foi explicado,
A consequência do pecado é a morte, e alguém precisava pagar por isso. Você já pensou se um juiz olha para um criminoso e só perdoa ele? Já pensou se na hora do tribunal ele só diz, tá perdoado? Isso não é justiça. O homem precisa pagar pelos seus atos. No Antigo Testamento, o pagamento era a morte de cordeiro. No Novo, a morte é a do Filho de Deus. Isso nos mostra que Deus não é só amor, mas é justiça também, sendo um justo juiz. Por isso, seu amor é tão grande que ele enviou alguém para pagar isso por nós. Então, pessoal, Jesus tomou sobre si nossas dores, recebeu aquilo que nós merecíamos, se entregou voluntariamente, tudo isso porque ele nos ama e nos quer perto dele. Agora, por sua causa, nós podemos nos aproximar de Deus e receber as bênçãos e o galardão eterno preparado para nós. Receba e entenda esse tão grande amor e se entregue a Cristo para que ele reine sobre a sua vida. Deus abençoe e fique com Deus.